E aí, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão conseguindo ver minha tela? Pessoal, conseguem Sim, ver minha tela? agora sim. Ok, gente. Então, na semana passada... e aí, pessoal, qualquer problema de travamento, vocês me informem que eu fecho a câmera para favorecer a conexão, tá bom? E aí, na semana passada, gente, nós fizemos... nós tivemos uma aula referente ao terceiro capítulo que tratou de protocolos e modelos. E aí, só traçando aqui uma rápida revisão para a gente finalizar esse capítulo hoje, nós tratamos das questões das regras e dos protocolos envolvidos, fazendo uma analogia entre a comunicação entre pessoas e a comunicação e os protocolos envolvidos na comunicação entre computadores em uma determinada rede. Então nós discutimos a questão do conjunto de regras que devem ser seguidos para que a comunicação ocorra de maneira eficiente entre uma origem e um destino. Ok? E aí nós nos aprofundamos nessa questão das regras de comunicação entre duas máquinas na rede, tratando de alguns requisitos para que a mensagem possa ser enviada de um remetente para um destinatário. A, a, e aí tudo isso culminando na questão do conjunto de protocolos que são utilizados no envio das mensagens, seja numa rede local, seja ao longo de várias redes pela internet. Certo? Então, várias características da mensagem foram discutidas, várias regras necessárias para essa comunicação e que caracterizam essa comunicação, como a questão da formatação e encapsulamento da mensagem, onde vão constar informações, além da informação em si, dados que vão servir para endereçar origem, destino, resolver problemas de entrega de pacote, e aí isso tudo vai culminar na questão dos protocolos e dos modelos de camadas, certo? Então, questão de temporização da mensagem, onde nós tratamos do controle de fluxo, método de acesso, onde tem dois protocolos bastante conhecidos, que é o CSMA-CD e o CSMA-CA. Questão do tempo limite de resposta, que é muito utilizado em conexões do tipo TCP, onde há uma confirmação de entrega. Nós também tratamos dos tipos de entrega das mensagens, unicast para um único computador, multicast para um grupo e broadcast para todos os computadores daquela rede. Tudo isso, pessoal, culminando no conjunto de protocolos que são utilizados em diversas partes do processo de comunicação entre uma origem e um destino, e esses protocolos eles vão ser utilizados dentro de um modelo de camadas. E aí existem dois modelos de camadas que são utilizados. Um modelo mais conceitual, que é o modelo OSI, que ele possui 7 camadas, e o modelo TCP/IP, que é o modelo utilizado na prática mesmo. E aí o modelo TCP/IP ele vai ter 4 camadas. A diferença é que as duas primeiras camadas do modelo OSI, a camada física e de enlace, são aglutinados em uma única camada no modelo TCP/IP de acesso à rede, e também as camadas de sessão, apresentação e aplicação no modelo OSI são aglutinadas numa única camada, no caso a camada de aplicação no modelo TCP/IP, certo? E aí, para didaticamente é melhor usar o modelo OSI, para ensinar é melhor o modelo OSI. Também, se você for fazer um troubleshooting procurando algum problema,
o ideal é você destrinchar todo o processo de comunicação num modelo que vai abranger camadas e protocolos mais específicos. No caso, é melhor utilizar o modelo OSI. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo ok? Certo, então eu vou prosseguir aqui. Nós tratamos também do encapsulamento dos dados, onde a mensagem, quando ela é enviada de uma aplicação rodando em um computador para outra aplicação rodando em outro computador, esteja essas aplicações dentro de uma mesma rede local ou ao longo da internet, essa mensagem ela vai sendo encapsulada camada a camada, onde são adicionados, além da informação, questões referentes ao endereçamento IP de origem e destino, a algumas informações, dependendo do tipo de conexão, se for TCP ou UDP, o número da porta, o endereço MAC da origem do destino, e aí essas mensagens vão ser enviadas por um link físico, seja ele cabeado ou sem fio, sendo convertidos antes em um conjunto bruto de bits, e aí esses bits vão passar para sua forma natural, sejam ondas eletromagnéticas, sejam impulsos elétricos ou pulsos de luz, até chegar no seu computador destinatário, onde o processo de desencapsulação ele vai ocorrer, e aí a mensagem que foi enviada por aquela aplicação no computador original, ela vai ser recebida pelo computador destinatário. Seja uma mensagem no WhatsApp, seja uma página web que você carregou, seja um fluxo de streaming de vídeo ou de música, etc. Ok? Bom, e aí, para finalizar esse capítulo, eu vou tratar agora do acesso aos dados, mas a questão da informação e os seus campos dentro do cabeçalho. Então, tanto o enlace, que é a segunda camada, quanto a camada de rede, usa o endereçamento para entregar a origem ao destino. Então, existem campos de endereço de origem e de endereço de destino. Se for na camada de rede, vai ser endereço IP de origem, endereço IP de destino. Se for na camada de enlace, o MAC de origem e o MAC de destino. E aí, o que é que seria o MAC? O MAC, pessoal, ou o MAC address, ou o endereço físico, é aquele endereço da sua placa de rede que tem lá o formato hexadecimal, que é um endereço que ele é fixo, ele não muda, ok? Enquanto o endereço IP ele é mutável. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui, um pacote IP vai ser enviado da origem 192.168.1.110 para um servidor web que está numa rede remota. O endereço é 172.16.1.99. Então, no pacote IP tem a origem do IP da máquina de origem e o IP da máquina de destino. E aí o IP ele vai ter duas partes, seja ele no IPv4 ou ele sendo o IPv6. Uma parte mais à esquerda que vai definir o endereço da rede e uma parte mais à direita que vai definir a máquina dentro da rede. E aí quando a gente for tratar com mais detalhes de endereçamento IP, nós vamos tratar dessa questão de máscara de rede e endereço de rede, endereço de broadcast com mais detalhes, ok? Mas quem já viu essa matéria em alguma disciplina ou já fez algum outro curso da área já tem uma certa noção sobre isso, tá bom? E aí, se por acaso um dispositivo estiver na mesma rede, a, o destino vai ser a própria máquina, seja pacote IP
ou o quadro Ethernet, e aí o quadro Ethernet ele vai utilizar o MAC address como destinatário. Se por um acaso ele estiver na mesma rede, o destino vai ser o próprio IP ou MAC address daquela máquina, como vocês podem notar aí na figura. Mas se por um acaso o destinatário estiver fora da rede, ele vai encaminhar o quadro ou o pacote para o Default Gateway, que é o gateway de saída da rede. No caso, é a placa de rede do roteador que está interligando aquela determinada rede local, certo? Então, só lembrando, o Default Gateway é a porta de saída daquela rede local. E aí, se o destinatário ele tiver numa rede remota, os algoritmos de roteamento eles vão encaminhar essa mensagem roteador a roteador, de acordo com a tabela de roteamento, até chegar na máquina destinatária, e aí ela vai mandar a confirmação do recebimento das informações, se por acaso for usado o TCP, e aí ele vai fazer todo aquele trajeto de volta para enviar a confirmação na máquina daquela determinada rede, certo? Se por acaso a máquina de destino ela estiver dentro da mesma rede, ok? Ele não vai ser enviado para o roteador, é tudo resolvido dentro da rede local. Agora tomem cuidado, por exemplo, se você vai mandar uma mensagem, sei lá, você está conversando com seu colega via WhatsApp Web, e aí você manda uma mensagem para ele está do seu lado, no computador do seu lado. Essa mensagem vai sair da rede até chegar no servidor que vai encaminhar a mensagem para o seu amigo destinatário, mesmo que ele esteja na mesma rede que você. Mas aí, se você está, por exemplo, jogando no LAN, ou se você está desenvolvendo uma aplicação e aí vocês estão testando os recursos dentro de uma mesma rede local, ou você está acessando um servidor dentro de uma mesma rede local, essa mensagem não sai. Ficou claro isso aí, pessoal? E aí um exemplo, um exemplo prático seria, deixa eu compartilhar de novo aqui a minha. E aí um exemplo prático disso aqui, de acessar uma mesma rede local, e eu já dei esse exemplo para vocês, seria uma LAN dentro de um avião, onde você tem um servidor local, físico local, certo? Não tem a história de nuvem, porque em termos de conectividade não dá para fazer, porque é link via satélite. E aí você tem hospedado lá alguns filmes, algumas músicas, revistas digitais, joguinhos, etc. Certo? E aí é tudo executado dentro da mesma LAN. Ok? Pessoal, finalizada essa parte do terceiro capítulo, eu vou habilitar a primeira atividade para vocês fazerem, tá bom? E aí eu vou passar as instruções para vocês no próprio grupo do WhatsApp. Posso mandar as imagens com as orientações ou gravar um vídeo, mas é muito fácil, tá certo? Não é nada, é bastante trivial, ok? E aí eu vou habilitar a tarefa para vocês ao longo dessa semana, e vocês vão ter até a semana que vem para fazer, tá certo? Mas eu aviso direitinho lá no grupo. E aí, gente, eu vou começar agora o assunto do capítulo 4. Ele é mais curtinho, dá para a gente fazer todo ele nessa aula, que trata da camada física. E aí vejam bem, nós tivemos até agora três capítulos, certo? Um capítulo foi introdutório de contextualização, outro capítulo tratou do sistema operacional Cisco iOS, onde nós vimos alguns conceitos básicos do navegador. A gente vai executar com mais detalhes em capítulos posteriores. Vimos também a parte de regras e protocolos e modelos
E agora a gente vai começar a se movimentar dentro do modelo OSI, tratando primeiramente da camada física. E aí, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ok. Vamos lá, camada física. Bom, então, na camada física, pessoal, é onde vai acontecer todo o processo de codificação, modulação, referente à transmissão do sinal em sua forma natural. Seja ela, como eu falei para vocês, na forma de ondas eletromagnéticas, na forma de impulsos elétricos, na forma de pulsos de luz. E aí nós temos alguns tipos de conexões que são utilizadas. Então, temos as conexões cabeadas por meio da interface Ethernet. E aí é um tipo de conexão que ela é muito mais estável e com a velocidade, depende do padrão, mas no geral uma conexão com mais velocidade do que uma conexão de rede sem fio. E aí, principalmente em termos de estabilidade, vale a pena você utilizar a conexão cabeada. Então, por exemplo, se o seu roteador que chega lá do seu provedor, ou a sua interface, unidade ótica, que tem uma entrada Ethernet ou mais entradas Ethernet, fica lá perto da sua televisão ou do seu videogame, vale a pena você conectar na placa de rede Ethernet do seu dispositivo, que aí você vai ter uma conexão muito mais estável, certo? Com maior velocidade no geral. E também não é necessário você conectar a rede sem fio, nem colocar a senha, nem nada, certo? E aí, gente, além da placa de rede Ethernet, existe também a placa de rede sem fio, a interface Wi-Fi. E aí, geralmente, a televisão ela tem a placa Wi-Fi, notebook, videogame. Além da placa de rede sem fio, a placa Wi-Fi, tem também os computadores e outros dispositivos, uma placa Bluetooth para comunicação Bluetooth. Lembrando que são duas tecnologias que usam rede sem fio, só que são duas tecnologias com aplicações distintas. Ela tem características distintas, protocolos distintos, especificações distintas, levando a diferentes tipos de aplicação. Oi, deixa eu só ver quem tá com dúvida aqui. Fui eu. É que os slides não estavam passando, mostrando para mim, não. Agora que tá agora na parte de conexão de camada física. Para os outros está passando, os slides estão sendo movimentados. Ok, então eu vou prosseguir aqui. E aí o Wi-Fi, você tem um gasto maior de energia, certo? E isso aí você pode notar no celular e no computador. A placa Bluetooth do celular, se você deixar a interface Bluetooth ligada, ela vai gastar menos energia se você deixar a interface Wi-Fi. Por quê? Porque ele tem menos potência do que o Wi-Fi. Ele permite uma comunicação com a taxa de transmissão menor, com um alcance menor também, certo? E também a quantidade de informações de controle para manter a conectividade ela é menor. Mas também são aplicações, são tecnologias de rede sem fio com objetivos distintos. O Wi-Fi ele garante a conectividade total na sua máquina, televisão. Bluetooth ele serve para você conectar um gadget, seja um joystick, seja um controle remoto, seja um mouse, seja um fone de ouvido, ok?
Bom, agora tratando da conexão física, certo? Antes de qualquer comunicação em rede ocorrer, é necessário o estabelecimento de uma conexão física com a rede local. E aí essa conexão, como eu falei para vocês, ela pode ser cabeada ou sem fio, dependendo da configuração de rede. Se você está utilizando um desktop ligando a um switch, ou se por acaso você está utilizando, pode ser um desktop mesmo com placa de rede sem fio, ou um notebook se conectando a um roteador sem fio. Então, o seu dispositivo vai ser conectado à rede utilizando uma placa de rede que o próprio material da Cisco ele chama como NIC. NIC é de Network Interface Card, certo? Placa de interface de rede. E aí você tem dispositivos com diferentes tipos de placa de rede, e esses dispositivos eles vão ter, vão permitir mais de um tipo de conectividade. Você pode se conectar no seu notebook utilizando o cabo LAN, ou você pode se conectar utilizando conexão sem fio também. E aí, a observação importante, nem todas as conexões físicas oferecem o mesmo nível de desempenho e estabilidade. Como eu falei para vocês, conexão cabeada é muito mais estável e tem um desempenho geralmente superior do que a camada, do que uma conexão wireless, ok? Bom, agora a camada física, e aí vocês lembram lá da questão do encapsulamento. Ele vai descendo camada a camada. Quando chega na camada física, aquele conjunto bruto de bits ele vai ser codificado, certo? E vai ser transportado por aquele determinado meio físico na forma natural do sinal. Então a camada física vai transportar os bits através do meio físico. E aí vocês interpretem aí da mensagem descendo, certo? À esquerda. Aceita um quadro completo da camada de enlace e o codifica como uma série de sinais que são transmitidos para o meio físico local. E aí, depois disso, ele vai ser encaminhado para a placa de rede do outro dispositivo. E aí a placa de rede não precisa ser um dispositivo final não, pessoal. Pode ser a placa de rede de um switch, pode ser a placa de rede de um roteador sem fio, pode ser a antena de um roteador sem fio, etc. Ok? Características da camada física. Bom, e aí tratando daquelas empresas que vão reger a internet e as redes, e a gente tratou de várias. A IETF, a ISO, o próprio I3E. E aí o IETF, ele é responsável, por exemplo, pela questão do endereçamento IP, a alocação de MAC address. Já na camada física e também na camada de enlace, tem algumas organizações que elas vão tratar dos padrões que são utilizados. Então são elas ISO, a EIATIA, o ITU, a ANSI e o próprio I3E, certo? Gente, se alguém aqui já fez algum curso de cabeamento estruturado ou pagou a disciplina de cabeamento estruturado, vocês têm conhecimento, quem por acaso teve algum contato como esse, tem conhecimento, certo, das normas que são utilizadas e que são regidas por entidades como o próprio ISO, a ANSI, a EIA, a TIA, que vão estabelecer normas de cabeamento estruturado e que são normas que são utilizadas para cabeamento também, ok? Então aí a gente tem o cabeamento CAT6, CAT7, CAT5E, que vão variar no seu desempenho e algumas especificações de acordo com a norma de exigências e de especificações técnicas para cada tipo de cabeamento. Tratando mais especificamente do I3E, certo? O I3E tem uma série de padrões que são utilizados para tecnologias de rede cabeadas e sem fio. Deixa eu só beber água aqui, pessoal, só um instante, viu? E aí, gente, nós temos o padrão I3E 802.3, que é o padrão Ethernet, mas tem também as outras variações, como por exemplo, o I3E 802.11, que é o Wi-Fi, o I3E 802.15.1, que é o Bluetooth, 802.15.4, que é o Zigbee. E dentro do padrão Wi-Fi tem as especificações 802.11a,
B, G, N, A, C, A, D. E aí cada um desses padrões vai ter seu desempenho de acordo com essa especificação, ok? Inclusive em termos de taxa de transmissão. E aí uma curiosidade, nos roteadores, por exemplo, vocês podem observar esse da esquerda aí, Wireless Anyhow. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu vou ficar de olho aqui no WhatsApp, se alguém não conseguir entrar, eu vejo o que é que eu faço. Deixa eu só voltar aqui a apresentação para vocês. Estão vendo meus slides, pessoal? Sim. Sim. Estão vendo eu passando os slides? Ou tá demorando para Ainda chegar? tá no I3E, ISO. Tá na primeira. No Passa, slide por favor, 9. professor, agora. Passei. Passou aí para vocês? O meu tá no Não, número não. 9. Aqui ainda tá no 9. O senhor, se der F5, não dá, tipo, Ele tá no modo de e aumentar. apresentação. Ele tá no modo de Tá apresentação. no modo. Assim vocês conseguem visualizar? Assim, sim. Sim. Tá alternando pra tela 10 e 11 agora. Se eu entrar no modo de apresentação assim, mudou para vocês ou tá na outra tela? Tá na outra tela. Tá na mesma tela que sem o modo de apresentação, né, pessoal? Isso, aqui pra mim, sem o modo de apresentação. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom na imagem aqui e vou ficar passando aqui pelo próprio menu dos slides, tá bom? Combinado. Tá dando para ver assim? De boa. Ok, gente. Então, como eu estava falando para vocês, então tem uma série de padrões que são utilizados, que foram definidos pelo I3E, e aí, mais especificamente, o padrão 802.11 tem as suas variações A, B, G, N e AC, que vão definir principalmente taxa de transmissão. Então, aí, isso aí fica lá, evidente lá nas caixas dos roteadores, tá bom? Por exemplo, aí do lado esquerdo, o roteador do tipo N. Por quê? Porque ele está dentro das especificações 802.11n. E do lado direito, o padrão AC, que ele consegue a transmissão na faixa de gigabit, certo? Bom, tratando agora dos protocolos da camada física ou características da camada física, a camada física ela abrange três áreas funcionais: componentes físicos, codificação e a sinalização. Os componentes físicos são os dispositivos de hardware, os meios físicos e os conectores que são utilizados na comunicação. Então, o cabo Ethernet com o seu conector, a própria interface de rede, o próprio hardware, o espaço livre, okay? A fibra ótica com seus conectores. Tudo isso é componente físico que faz parte pela camada física, tá bom? Codificação, que a gente tratou na aula passada. A codificação vai converter o fluxo bruto de bits, certo? Em um formato de acordo com o tipo de codificação. E aí ele vai ser codificado com a forma dos bits trafegando com o sinal na sua forma natural, trafegando por aquele meio físico, e ele vai ser decodificado depois quando chegar no computador destinatário pela placa de rede do computador destinatário, seja ela sem fio, seja ela cabeada. E aí a codificação vai depender do tipo de codificação. Então, alguns exemplos: a codificação Manchester, NRZ, que é Non Return to Zero, e RZ, que é Return to Zero. E aí o tipo de codificação, ou seja, a forma como a onda vai ser representada entre 1 e 0 vai depender do tipo de codificação. Obviamente que as placas de rede elas vão ter que falar na mesma linguagem, certo? Para conseguir ocorrer a comunicação de maneira eficiente. Se eles usarem, por exemplo, um tipo de codificação diferente,
uma mensagem enviada vai ser interpretada erroneamente pelo receptor. E aí a sinalização é como os valores de 1 e 0 vão ser representados no meio físico. E aí a sinalização pode ser, o sinal vai ser um pulso elétrico, um sinal elétrico trafegando sobre um cabo de cobre, seja ele cabo de pá trançado ou mesmo um cabo coaxial, ou um sinal de micro-ondas. E aí o tipo de modulação que vai ser utilizada, aí ele está tratando de 3 tipos de modulação que são bastante utilizadas e 2 tipos de modulação que são extremamente populares no nosso dia a dia, porque a modulação AM ele modula em relação à amplitude do sinal e a modulação FM ela modula a frequência, ok? Então aí nós temos as rádios transmitindo AM e as rádios que transmitem FM. E o sinal também pode estar na forma de pulsos de luz, se por um acaso ele estiver trafegando dentro de um cabo de fibra ótica. Até aí tudo claro, pessoal? Sim. Sim, professor. Ok. Outras características da camada física. Largura de banda é a capacidade na qual um meio pode transportar dados. Gente, a largura de banda é a diferença da menor para maior frequência que é utilizado dentro daquele canal. Então, por exemplo, se um cabo de cobre ele tem a largura de banda 250 MHz, ele vai conseguir transmitir uma grande quantidade de informação, uma taxa de transmissão muito alta. Mas se por acaso ele tiver 500 MHz, ok? A largura do canal ela vai ser muito maior. Então, por exemplo, uma analogia seria o diâmetro de um cano d'água. Um cano d'água com um diâmetro maior vai permitir um fluxo, uma vazão de água maior do que um cano fino. Tô certo ou tô errado? Certo. Então, na analogia, Certo. o diâmetro do cano seria a largura de banda e a taxa de transmissão seria a vazão da água. Ficou claro? Então, a largura de banda é a capacidade do meio de transportar dados e a taxa de transmissão, o termo em inglês para largura de banda é bandwidth e taxa de transmissão é throughput, que vai ser a quantidade de dados que vai ser enviada de um determinado... É a taxa de transmissão, certo? E a taxa de transmissão, ela pode estar na forma de bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo, terabits por segundo, ok? E aí uma observação, pessoal, na hora de usar megabit e megabyte. Megabyte é com B maiúsculo, certo? E aí já são 8 bits. E aí o megabyte ele é utilizado, por exemplo, quando a gente vai tratar de armazenamento. Por exemplo, um HD de 2 terabytes, um SSD de 500 gigabytes, certo? Taxa de transmissão é bit, B pequeno. Outras terminologias, latência, que é a quantidade do tempo para os dados serem enviados de um canto ao outro, ok? Então, se por acaso a transmissão está com a latência maior, pode estar acontecendo alguma coisa com a rede, ok? E também o good put. Gente, eu vou colocar no modo de apresentação para aproximar essa imagem aqui. Me digam se vocês estão vendo no modo de apresentação. Não. Ainda não, professor. Tá em outra tela, é? Não, eu coloquei no modo de apresentação aqui. Ainda não? Não. Permanece na mesma Não. tela. Ok, eu vou aumentar aqui, tá bom? Depois eu volto para o tamanho original. Vocês viram aí eu aumentando? Sim. Olha Sim, só, sim. largura de banda é a capacidade total do canal, mas o throughput, a taxa de transmissão, é a quantidade de dados que que realmente é transmitido, é a taxa de transmissão do canal. Eu falei para vocês que poderia ser a vazão da água, mas não necessariamente a taxa de transmissão vai usar toda a largura de banda. Ok? Pode ter algum problema, até físico,
ou problema no emissor, no transmissor, ou no receptor, na questão do controle de fluxo. Então, são alguns parâmetros que contam na hora do estabelecimento da taxa de transmissão. Então, a taxa de transmissão... Então, configura uma taxa menor, professor, para garantir, ou coloca maior do que o serviço? Para garantir essa Isso aí vai taxa. depender, por exemplo, se você vai usar Fast Ethernet, se você vai usar Gigabit Ethernet, você está entendendo? Se por um acaso existe QoS num determinado ponto num determinado ponto da rede, e aí, além do throughput, existe o goodput, que vai ser a quantidade utilizável dos dados que está sendo transferido. Por quê? Porque tem a parte de sobrecarga. Então, por exemplo, eu mando uma mensagem no WhatsApp para qualquer um de vocês, via navegador web, conexão HTTP. O HTTP usa TCP. Então, é estabelecida uma seção de comunicação, bits retransmitidos, alguma informação referente a controle de fluxo, sincronismo. Então, o goodput vai ser o que realmente de dados, o filé mesmo da informação que vai ser transmitido. Você tirando essa sobrecarga do tráfego, ok? Então, a mensagem em si, há outros aspectos referentes a cabeçalho que vai ser transmitido de fato, sem a sobrecarga da conexão da rede. Certo? Tratando agora, depois que a gente tratou de algumas características e terminologias referentes à camada física, nós vamos tratar agora dos meios físicos em si, ok? Primeiramente do cabeamento de cobre. E aí, cabeamento de cobre, nós temos cabo de pá trançado, onde o cabo de pá trançado ele é derivado do fio telefônico. Gente, qual seria a diferença do cabo de pá trançado tradicional para o fio telefônico? Quantidade de pares, o conector diferente também. Qual a quantidade de pares do fio telefônico? Qual a quantidade de pares do cabo de pá trançado? O tradicional, que você pode ter aqueles links de cabo de pá trançado que tem centenas de fios. Uhum. Normalmente são 4 pares do Isso. par trançado e o telefônico é 1. Na versão 2 pares do fio telefônico. E aí, gente... E aí, não sei se vocês já viram algumas gambiarras que o pessoal faz de usar apenas alguns fios, porque nem todos os fios são utilizados, a não ser que você use uma conexão full duplex. Aí tem algumas gambiarras que o pessoal faz, inclusive se for pegar cabos com maior quantidade de fios, mas aí só vai plugar o conector com aqueles fios que vão ser utilizados. E aí, se por acaso você tem uma conexão full duplex, é que você vai utilizar todos os pares. Ou se você está utilizando PoE. Quem sabe me dizer o que é o PoE? Power over Ethernet. Seria a alimentação através do cabo par metálico? Isso, par metálico, alguns dos fios vai alimentar aquele dispositivo ali, como uma câmera PoE, por exemplo. Você não precisa ter o ponto de alimentação. Obviamente que são equipamentos com baixa necessidade de energia elétrica, ok? Você não vai alimentar uma impressora com PoE, por exemplo. Certo? Quais são as características do cabeamento de cobre? Acessível, fácil de instalar, baixa resistência à corrente elétrica que garante maiores taxas de transmissão. Quais são as limitações? A atenuação. Gente, a atenuação é um conceito que ele é universal dentro das telecomunicações. Quanto mais longe um sinal se propaga, dependendo da sua intensidade, ele vai sofrendo atenuação até não ser mais perceptível. Então, um exemplo disso é a própria voz. Se eu estivesse longe de vocês e eu começar a falar normalmente, a onda sonora representando a minha voz, ela vai se propagar pelo espaço livre, mas ela vai perder a potência, perdendo potência, e aí vai chegar num determinado ponto que não vai ser mais audível. Se eu começar a falar mais alto ou usar um microfone, eu vou ter uma amplificação na potência de propagação desse sinal sonoro. Certo? Isso vale para qualquer tipo de sinal, inclusive sinais trafegando no cabo de pá trançado.
Se você tiver, por exemplo, e aí quem pagou alguma disciplina de cabeamento estruturado fez algum curso, como o da Furukawa, sabe que para cabeamento horizontal o limite seria de 100 metros. Por quê? Porque acima disso não se garante as taxas de transmissão das especificações. Se eu pegar um cabo de pá trançado e botar ele para correr 2 km, certo? A atenuação vai ser gigantesca, ok? E aí, por exemplo, se eu tenho uma conexão via cabo de pá metálico, como era o próprio Velox, certo? Como as conexões ADSL ou outras variações, ok? Tem alguns repetidores, amplificadores que vão permitir que esse sinal chegue com níveis adequados no destinatário, certo? Mas aí ele tem um alcance muito inferior à fibra ótica. Por isso que para links, por isso que está tudo sendo trocado por fibra, e para links de backbone o que está sendo utilizado é fibra mesmo, certo? Já o cabo de cobre ele também tem a limitação de ser suscetíveis a interferências eletromagnéticas ou interferência de radiofrequência e a diafonia, que seria a interferência entre os próprios fios, certo? E aí a mídia de cobre, o cabo de cobre, ele pode ser classificado em cabo de pá trançado não blindado, que é o cabo UTP, o de unshielded, não blindado, twisted, que é trançado, pair, que é de par, cabo de pá trançado com blindagem e o próprio cabo coaxial. Existem algumas particularidades com relação à segurança, que o próprio cabo ele pode se tornar um pavio propagando chamas dentro de um ambiente fechado, ok? Então existem algumas particularidades e existem até normas que vão tratar da segurança desses meios físicos de cobre. Aí vocês têm na imagem o cabo de pá trançado, o cabo UTP, famoso cabo de rede, o cabo STP, que é o cabo blindado, e o cabo coaxial. O cabo de pá trançado não blindado, Unshielded Twisted Pair, que é o cabo mais comum, o cabo mais tradicional, que usa aqueles conectores RJ45. Ele é utilizado principalmente para ligação de LANs, redes locais, certo? Não é tão utilizado para interconexão de edifícios. Se você tem um projeto que você vai interligar salas, ele é utilizado também, apesar de que também é muito utilizado para interligar dispositivos intermediários como o switch, a própria fibra ótica também, certo? Aí você tem que usar um adaptador de mídia, mas aí você ganha em relação à taxa de transmissão. Apesar de que tem categorias de cabo de pá trançado que elas conseguem alcançar hoje na faixa de dezenas de gigabits por segundo, resguardado o limite do link, certo? Características: a capa externa é quem vai proteger os fios, certo? O trançado dos fios vai proteger contra interferências eletromagnéticas, mas não garante uma interferência tão eficiente quanto o cabo blindado, certo? E o isolamento plástico ele vai isolar eletricamente no caso as cores, né? Eles vão isolar, vão garantir alguma proteção, no caso o acrílico, entre os fios e vão garantir a identificação dos pares de fios dentro do cabo de pá trançado. Já o cabo blindado ele tem uma proteção metálica extra, certo? Na verdade tem mais algumas camadas de proteção metálica extra. Ele é mais caro e necessita de aterramento. E aí quem é que poderia me dizer quando seria utilizado um cabo de pá trançado blindado, pessoal? Juntamente com um eletroduto próximo de cabeamentos de energia, que o cabeamento de energia ele vai gerar um campo eletromagnético, né? Causando interferência no cabo de rede. E aí esse cabo ele viria para suprir essa necessidade. Seria Mas aí isso? Não seria melhor você utilizar uma canaleta separada ou uma canaleta com espaçamento? Não seria um projeto com menos gasto? Mas aí imagina aí um ambiente industrial com máquinas elétricas, CLP, emitindo radiação eletromagnética com força, que você chega, entra na sala, seu rosto fica quente, fica vermelho,
certo? Um ambiente industrial extremamente poluído do ponto de vista de interferência eletromagnética. Se você passar um cabo de pá trançado por ali, ele vai sofrer interferência ou não? Vai. Vai sim. Então o ideal seria utilizar um cabo de pá trançado blindado. Mas ele está caindo em desuso por quê? Quem sabe? Quem poderia me responder? Porque ele está sendo substituído por outro tipo de cabo. O custo? Não, ele está sendo substituído pela fibra ótica. Fibra ótica, pessoal, a faixa de frequência da fibra ótica, ela não é de micro-ondas. E eu vou mostrar a questão do espectro eletromagnético mais na frente. Ela utiliza infravermelho. É uma faixa de frequência totalmente distante das maiores fontes de interferência eletromagnética, além de utilizar componentes que não conduzem eletricidade. Ok? No caso, a sílica. Já o cabo coaxial, certo? Ele tem um certo isolamento contra interferências eletromagnéticas. O cabo coaxial foi muito utilizado nas redes de computadores lá do início dos anos 80, 90, mas aí elas foram deixadas de lado em prol do cabo de pá trançado. E aí onde é que se tem muito uso de cabo coaxial hoje em dia? Sempre foi utilizado para telecomunicações, para você ligar uma antena para um transmissor. Obviamente que não é esse cabo fino, são cabos mais grossos, certo? Equipamento de telecomunicações, para você ligar antena, certo? E para conexões do tipo cable modem, que eram muito comuns há 10, 12 anos atrás. A NET mesmo tinha essa tecnologia, diferente do ADSL, que utilizava fio telefônico. Eles usavam essa conexão chamada cable modem, que era um híbrido de fibra ótica para cabo coaxial. Só que hoje em dia está sendo substituído por redes chamadas redes SPON, que é do tipo de fibra passiva. ótica. Passive Optical Network, redes óticas passivas, certo? Que são fibra ótica do provedor até a casa do usuário. E aí, uma curiosidade, por que eles chamam rede ótica passiva? Porque só são utilizados equipamentos ativos na concessionária e na casa do usuário. Então, o link já sai com um nível de potência, e aí todo o projeto de atenuação da fibra, seja por distância, seja por splitters óticos, ou emendas, ele é calculado para chegar a um nível adequado para ser trabalhado pela ONU do usuário, que é o receptor óptico do usuário. Então, o receptor ele tem um nível de potência que ele trabalha, certo? E aí também não pode chegar muito alto, que vai saturar. E aí todo o projeto ele é feito para que chegue nos níveis adequados. Deixa eu ver quem falou aqui. Pode falar, Francisco. A questão da fibra aí, o sinal aceitável é até 27 do conector da fibra. Dá para usar de boa. De nível menos 27 dBm, Isso. E aí, uma curiosidade é que se por um acaso romper uma fibra e o técnico for fazer a emenda, e ele fizer a emenda de qualquer jeito, a atenuação vai ficar tão alta que vai prejudicar o sinal quando chegar na casa do usuário. Então, as concessionárias, certo? Os provedores, eles operam com valores mínimos de atenuação nas emendas para não prejudicar o projeto. Continuando aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Estão vendo, pessoal, minha tela ou não? Sim. Ok. Sim. Sim. Tratando mais especificamente do cabo UTP, o tradicional, que tem aqueles cabos com 25 pares, cabos com centenas de pares, certo? O tradicional possui 4 pares de fios de cobre com um código de cores específico, sem blindagem. E aí ele tem um conceito de cancelamento de corrente, um fenômeno físico que vai limitar a diafonia. O que seria diafonia? Seria interferência entre os pares, certo? E aí, se por acaso eles não fossem trançados, o nível de interferência ficaria muito alto. Tanto é que alguém aqui já fez prática de crimpagem ou já trabalhou fazendo crimpagem de cabo? Sim.
Já fiz, professor. Só Pronto. na aula mesmo. Então tem uma recomendação para você não deixar um trecho de cabo muito longo sem estar entrelaçado, porque aí o nível de interferência, o desempenho do cabo ele vai ser prejudicado. Também evitar deixar fora do conector para não ficar exposto, porque tem uma ranhura lá que ela vai definir vai definir o espaço do que vai estar exposto o fio. Ele tem que estar dentro do conector. Não pode ter fio fora do conector, por quê? Porque qualquer coisinha ele pode ser. Pode torar, pode quebrar, danificar o fio e prejudicar o cabo. Então a malha de borracha, borracha não, o plástico ele tem que estar dentro do conector, certo? Eu mesmo já fiz algumas práticas com os meus alunos de crimpagem. E aí tem a parte de crimpagem de cabo macho, de conector macho, conector fêmea, patch panel, ok? Para você fazer a prática é legal, mas para você trabalhar com isso é meio chato. Ok, gente? Então existem padrões que são utilizados e quem pagou alguma disciplina de cabeamento estruturador, fez algum treinamento, viu esse assunto com exaustão, as categorias de cabos, certo? Então tem algumas normas como o da TIA EIA 568 que vão especificar tipo de cabo, comprimento, conectores, terminação, o limite máximo, frequência, largura de banda, taxa de transmissão, se ele vai operar em modo de half duplex ou full duplex. E aí tem as categorias, certo? Algumas não são mais utilizadas. E aí vocês podem encontrar essa informação aí no dia a dia de vocês, por exemplo, em caixa de cabo. Vai especificar se é do tipo categoria 6 ou categoria 5E, ok? E aí que nessa tabela aqui, gente, tem algumas... Me digam se dá para ler essa tabela aí. Tem algumas diferenças de termos de características das categorias, da 5E até categoria 7. Então, por exemplo, a categoria 5E, ela permite 1000 megabits, certo? Mas é 1000 base T, ela é half duplex. Já a categoria 6, ele permite a conexão gigabit mais full duplex. Lembrando de half duplex, você transmite e depois recebe. Então, ele não consegue 1000 megabits, ele consegue cerca de metade disso. Na verdade, abaixa um pouco, porque tem aí toda a parte de controle, a sobrecarga não vai garantir alguma interferência, ele não vai garantir tudo isso não. Mas aí, por exemplo, categoria 5E, ele tem a faixa de largura de banda de 100 MHz, com um máximo de 350. E vocês observem isso nessa última fileira aqui. Categoria 6 consegue até 500 MHz. A categoria 6 é 550. Então, as categorias de cabo vão definir características. E aí tem algumas diferenças de tipo de conector. O conector RJ45 para a categoria 5L é diferente do categoria 6. Então, a categoria do cabo vai definir algumas especificações em termos principalmente de desempenho desses cabos. Ok, gente? Olha só esse cabo UTP mal terminado que eu falei para vocês, que ele está exposto, tá bom? Aqui os conectores RJ45. Aqui um socket, no caso o conector fêmea, é o que vai ficar na placa de rede, no caso de um ponto na parede, ou a mesma filosofia dos patch panels. E aí, gente, uma particularidade é com relação aos tipos de cabos, certo? Cabo direto e também tem o cabo cross. E aí tem as variações, os padrões T568A e o T568B. E aí vocês podem observar aqui, ó, a diferença, certo? E aí você tem que seguir esse padrão de cores quando for fazer a crimpagem do cabo. Então, se você quiser ligar duas máquinas diretamente dentro de uma mesma rede, você tem que utilizar um cabo cruzado. Eu quero fazer a transferência de dados utilizando cabo de rede entre um computador e outro. Você vai ter que usar um cabo cross. Qual a diferença?
O cabo direto ele vai ter os dois padrões iguais nas pontas, uma ponta T568A, outra ponta T568A, ou uma ponta T568A e a outra ou uma ponta T568B e a outra igual, certo? Mas se você quiser ligar duas estações, você tem que utilizar o cabo cruzado, o cabo cross. Uma ponta com o padrão e a outra ponta com o outro padrão, ok? Se você for ligar um switch, um computador para um switch, ou switch para switch, ele tem as especificações aqui, mas existe uma tecnologia chamada MDix que ele vai fazer o remapeamento dos fios, então não tem tanta importância se você vai utilizar um cabo direto ou um cabo cruzado. Essa importância é maior quando você vai ligar duas estações, ok? Tem também o cabo rollover, que é um cabo proprietário da Cisco, mas aí eu não vou me ater muito a ele não, tá certo? Eu vou mostrar um exemplo para vocês de uso desse tipo de cabo aqui, o cabo cross, no Packet Tracer, tá bom? Pessoal, todo mundo me ouvindo? Sim. Ok. Tratando agora do cabo de fibra ótica. Gente, a fibra ótica, certo? Ela vai ter uma tecnologia de transmissão completamente diferente dos cabos de cobre. Então, ao invés de impulsos elétricos, vão trafegar pulsos de luz. Devido a essas características, e aí na ponta da fibra vai ter um sistema transmissor que vai usar um diodo LED ou laser, transmitindo esse impulso de luz ao longo da fibra. E aí, devido às suas características, certo? Ela transmite sinais por distâncias muito mais longas, permitindo até mesmo enlaces de backbone de nível intercontinental. E aí vocês podem observar algumas propriedades do cabo de fibra ótica. Transmissão para maiores distâncias, vai utilizar a sílica, que é baseado no vidro, sofre menor atenuação, é imune à interferência eletromagnética e de radiofrequência. Por quê? Porque ele vai utilizar material dielétrico que não conduz eletricidade e a frequência que a luz é transmitida é na faixa de infravermelho, diferente da faixa de micro-ondas, que é a que os meios de cobre utilizam, certo? Tem aqui nessa tabela algumas características, certo? Largura de banda entre cabo UTP e cabo de fibra ótica. Apesar de que o cabo UTP ele permite até 40 gigabits por segundo, e tem cabos de fibra ótica, pesquisas na faixa até de 400 ou superior. Desde a última vez que eu vi, pode ter avançado mais. Distância do cabo UTP ela é bem menor, até 100 metros no máximo. Imunidade à interferência eletromagnética do cabo UTP, ele vai ter baixa imunidade, ele vai sofrer. Fibra ótica, ele é imune. Imunidade a perigos elétricos. E aí vai depender, pessoal, do tipo de fibra. Tem um tipo, do tipo de fibra não, do tipo de cabo. Tem um cabo ótico que ele usa para movimentar as fibras dentro dele, um gel de origem petroquímica que ele é altamente inflamável, até pior do que os cabos de pá trançado. Mas a fibra em si ela não é inflamável, ok? O problema é o cabo, se for usado algum material para que as fibras possam deslizar de maneira melhor. Aí se for um material de origem de petróleo, ele pode propagar chamas sim. E agora, com relação a habilidades para instalação, é bem maior a necessidade de habilidade para fibra ótica do que para cabo de pá trançado, certo? E aí, dentro do custo-benefício, para a rede local, dentro da taxa de transmissão que o cabo de pá trançado oferece, ele é mais usado para redes locais do que fibra ótica, certo? Mas para links, por exemplo, de uma rede tipo campus, de um prédio para outro, ou em nível de MAN, rede de área metropolitana, de provedor, é usada a fibra ótica. Ok, pessoal? Ficou claro? Sim. Ok. Outras propriedades do cabo de fibra ótica. Não tão comum como o TP, por causa da despesa e habilidade necessária.
E o custo-benefício do cabo de pá trançado, se ele consegue conexão gigabit dentro de uma rede local, é muito mais difícil a pessoa precisar utilizar fibra ótica. Então ele é ideal para alguns cenários de rede, não necessariamente dentro de uma rede local. Transmite dados por distâncias maiores com largura de banda superior do que qualquer outro tipo de mídia de rede, seja ela cabeada, seja ela sem fio, imune a interferências eletromagnéticas, tem uma menor atenuação, vai usar fios de vidro como meio propagador dos pulsos de luz, usa um diodo laser ou LED nas suas pontas para transmitir e receber o sinal, codificando os bits como pulsos de luz, ok? E aí é um meio que ele revolucionou as telecomunicações, permitindo uma taxa de transmissão muito maior. Tem dois tipos de modo de propagação que vão definir o tipo de fibra. Então tem a fibra multimodo e monomodo ou de modo único. As fibras multimodo têm um núcleo maior, vão usar LED como transmissor e são usadas para menores distâncias, alcançando menor taxa de transmissão. Também são mais baratas. Para links de maiores distâncias, são utilizadas as fibras monomodo, que tem um núcleo menor, ok? Usa o laser como transmissor e aí ele vai alcançar maiores distâncias do que a fibra multimodo. Algumas aplicações que são utilizadas para fibra ótica, e aí o material da Cisco, ele traz aqui algumas classificações, mas eu confesso a vocês que essa rede de longo curso, eu não sei se é algum problema de tradução, eu não ouvi falar, talvez com outro nome. E aí redes corporativas, você pode encarar isso como um link dedicado de fibra ótica, certo? Dentro de uma cidade ou no cabeamento de backbone. Fiber to the Home é a conexão PON, rede ótica passiva, que vai do provedor até a empresa ou a casa do usuário, e os links, os enlaces de backbone submarinos, que vão ficar lá no fundo do oceano, e aí tem um cabo submarino que ele tem uma proteção extremamente alta, anticorrosivo, que é utilizado para essas redes submarinas, certo? Há aqui alguns conectores que são utilizados para cabo de fibra ótica, certo? Eu já fiz muita prática de fusão. Conectorização não. Conectorização eu sempre pedia para algum aluno que trabalhava em provedor para fazer. Ok? Mas prática de fusão eu já fiz bastante com os alunos, certo? Alguns cabos aí que são utilizados com conectores distintos, bastante mais tradicionais, como o conector SC, o conector LC. E aí, gente, você não vai conseguir ligar um computador a um conector desse aí, não. Você teria que usar um adaptador de mídia Ethernet para fibra ótica, ou no caso de um switch, um GBIC mesmo, que você coloca na porta do switch ou roteador e ele permite você plugar uma fibra, a não ser que se por acaso o switch já tenha entrada nativa para isso, certo? Aqui aquela tabela que eu já tinha mostrado para vocês, só que com maior destaque. E para finalizar, tratar agora das mídias sem fio, transmissão sem fio, que são comunicações de dados que vão utilizar a frequência de rádio ou micro-ondas. E aí, pessoal, uma observação importante. Wi-Fi, WiMAX, que é um Wi-Fi com maior alcance, 3G, 4G, Bluetooth, tudo isso é conexão sem fio que vai variar o quê? A faixa de frequência utilizada e os protocolos envolvidos. E aí vai envolver o transmissor, a antena que vai ser utilizada. E lá da física do segundo ano, pessoal, tem uma equação que é V é igual a lambda vezes F, ou F é igual a C dividido por lambda, onde C seria a velocidade da luz. O que essa equação vai dizer? Essa equação vai dizer que quanto maior a frequência, lembrando que lambda é comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Ok?
quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e o inverso é verdadeiro. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. E aí vocês podem observar aí embaixo que a frequência vai aumentando, o comprimento de onda ele vai diminuindo. E aí vocês têm aí diferentes faixas de frequência, certo? Que vão ser traduzidas em diferentes tipos de aplicações. Seja transmissão de rádio na faixa de AM, FM, que é na faixa de megahertz, para transmissão de TV também, a faixa de gigahertz, que é a faixa de micro-ondas, Wi-Fi, que utiliza a faixa 2.4, a Bluetooth também, transmissão via satélite. Já a faixa de infravermelho, que é utilizado pelo controle remoto da televisão, e também a faixa que é utilizada pela fibra ótica. Então vocês podem observar aí que, como os pulsos de luz transmitidos na fibra ótica estão na faixa de infravermelho, eles não sofrem interferência dessa faixa de micro-ondas aí. E aí após isso, pessoal, vocês podem observar aí nesse campo inferior, nós temos a radiação não ionizante e a radiação ionizante, que ela é prejudicial, ela consegue alterar as células do nosso corpo, certo? Então aí raios ultravioleta, o raio-x, que é o técnico de raio-x que vai manipular o equipamento, ele vai estar sempre usando uma proteção de chumbo, ele tem um horário menor, ele se aposenta mais cedo, porque a incidência de raio-x, mesmo que em baixa quantidade, ela pode prejudicar o corpo do ser humano. E os raios gama, certo? Que na revistinha do Hulk, o Bruce Banner ele vira o Hulk, e se fosse na vida real, a pessoa ia derreter todinha se ela fosse exposta a raios gama. Então, só essa observação. Diferentes tipos de tecnologia de transmissão sem fio, elas vão transmitir alguma informação em uma determinada faixa de frequência com protocolos específicos que vão ter alguma variação em termos de equipamento físico, como o receptor ou antena ou transmissor sem fio, certo? E aí, algumas propriedades das transmissões sem fio. Área de cobertura daquele determinado sinal sem fio. E aí uma observação, quem aqui pode me dizer a diferença da transmissão dual band Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz? Qual seria a diferença entre as duas? Alguém já notou a diferença acessando o 5 GHz? Oi, pode repetir. Faixa de frequência e alcance. Ok. A taxa de frequência de 2.4, a faixa de frequência, ela é mais limitada, ela é mais poluída. Por quê? Porque forno micro-ondas usa do 2.4, outros roteadores usam 2.4, Bluetooth usa 2.4, certo? Mas o alcance é maior. Já o de 5 GHz, ele vai ter uma taxa de transmissão maior. Quanto maior a frequência, maior a taxa de transmissão, maior a largura de banda e maior a taxa de transmissão. Só que o sinal, quanto maior a frequência dele, mais ele sofre com a atenuação. Então, um sinal Wi-Fi de 5 GHz, você vai ter um alcance menor. Então, se por um acaso você está do lado do roteador sem fio, é recomendável você usar o de 5 GHz. Se você está longe, é melhor utilizar o de 2.4, ok? E aí, outras características, a questão da interferência. A rede sem fio é suscetível à interferência eletromagnética, como a gente deu alguns exemplos aí com cabo de pá trançado. A conexão Wi-Fi, ou outros meios, outros tipos de conexão sem fio, ela sofre muito mais com interferência do que um meio guiado, que é o caso que é o cabo de pá trançado ou fibra ótica. Segurança, certo? É um fator muito mais crítico do que para conexões cabeadas. E uma particularidade é que as WLANs elas operam em modo half duplex, onde um dispositivo ele vai transmitir ou receber por vez. E essa questão da limitação do compartilhamento da rede sem fio vai depender tanto do link disponibilizado quanto da capacidade do roteador sem fio, ok? Então,
tem alguns padrões em fio aqui, e aí tem algumas especificações que vão definir método de codificação, frequência e potência de transmissão, como esse exemplo que eu falei para vocês aí de 2.4 e 5 GHz, requisito da recepção e decodificação do sinal, e projeto e construção de antenas, que são definidos por diferentes tipos de padrões sem fio, certo? Eu falei para vocês de alguns padrões do I3E lá atrás, então aqui dos padrões sem fio definidos são o Wi-Fi 802.11 com as suas variações, o Bluetooth, que na verdade é 802.15.1, certo? O iMax, que é 802.16, que é tipo um Wi-Fi com mais longo alcance, mas ele nunca chegou a se popularizar no Brasil por conta da popularização da transmissão utilizando redes móveis, o tradicional 4G e o 3G, certo? E o Zigbee, que é uma rede local, na verdade é uma WLPAN, WPAN, que é uma rede sem fio pessoal, tá? Assim como o Bluetooth, que é uma rede com menor alcance, com baixa transmissão de dados, mas com baixo consumo de energia. E aí o Zigbee e o Bluetooth são muito utilizados para aplicações de internet das coisas também. Certo? A rede sem fio ela precisa de um access point ou roteador sem fio. Quem pode me dizer a diferença entre um access point tradicional e um roteador sem fio? Ninguém? Gente, access point ele só vai prover comunicação camada 2, certo? Você precisa de um roteador ligado ao access point para prover conexão com a rede externa, com a internet. Então você pode ter, por exemplo, espalhado no ambiente o access point, certo? Mas aí ele tem que estar ligado ou a um roteador sem fio, ou a um roteador, ou a um switch por meio de rede cabeada. Já o roteador sem fio não, ele já provê a conexão com a internet aí mesmo, certo? E adaptador de rede sem fio, que aí ele vai prover o acesso do dispositivo sem fio, seja ele um smartphone, seja ele um laptop, seja um Smart TV, seja um videogame, etc. Certo? Aqui mais uma vez o espectro eletromagnético. E aí a gente encerra esse conteúdo sobre camada física. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação à aula de hoje? Tranquilo. No momento não, professor. Ok, só para a gente finalizar, deixa eu só fazer um exemplo aqui daquela conexão utilizando o cabo cruzado, o cabo cross, certo? Vocês estão vendo a minha tela? Não, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui a minha câmera, que eu esqueci de... E deixa eu compartilhar aqui o Packet Tracer com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Ó, aqui no cabeamento, esse cabo pontilhado aqui, ele usa crossover, é o cabo cruzado. Esse aqui é o cabo direto, o cabo que é contínuo, tá bom? Eu vou fazer aqui a comunicação utilizando um switch, certo? Vou endereçar aqui. E vou fazer o teste aqui. Vocês podem observar aqui, a conexão teve sucesso. Deixa eu tentar ligar com o cabo direto aqui, ó. Ele não vai permitir a conexão. Deixa eu tentar endereçar a máquina aqui. Já está endereçada. Acho que eu já tinha feito isso aqui anteriormente antes da aula para fazer já deixar montado para vocês. Então, o que é que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar o cabo cruzado. Fazendo uso do cabo cruzado, cabo cross, ele vai permitir a comunicação entre essas duas máquinas aqui
E aí a aplicação pode ser você jogar um joguinho local ou fazer a transferência de dados, compartilhamento de arquivo nível local, etc. Sem a necessidade de um switch. Isso aqui é considerado uma rede de computadores? Com certeza, também. Okay. Professor, você clica onde para testar a conexão? Eu posso mandar um ping, certo? Aqui no prompt de comando, ping 192.168.10.2. Ele vai dar o reply. Eu clico aqui, nesse PDU aqui, clico na origem, clico no destino. Se aparecer successful aqui é porque deu certo. Ok? E aí em tempo real, mas você pode colocar em simulação também, que você tem mais detalhes de todos os passos do envio da troca de dados. Mas aí a gente vai ver isso com mais detalhes só mais na frente. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não. Se não, eu vou interromper aqui a gravação.